quinto ano. Vamos para a aula de hoje? Hoje, dia 25 de agosto de 2020. 1. Assistir vídeo enviado pela professora. 2. Língua portuguesa. São as atividades do ler e escrever, atividade 2D, páginas 198 e 199. 3. Matemática, livro EMAI, atividades 10.3, 10.4 e 10.5, nas páginas 71, 72 e 73. Na atividade de matemática, vocês vão recortar, montar e colar as figuras do anexo 6, tá? Que eu vou explicar para vocês. Então, a atividade 2D de língua portuguesa, ela começa aqui na página 198 do livro de vocês. As possibilidades de uso das aspas. 1. Leia os trechos selecionados a seguir. Então, tem o trecho 1, que é de um texto que já foi trabalhado em outras atividades, o lobo e o cordeiro. E depois tem o trecho 2, que é do livro Emília no País da Gramática, de Monteiro Lobato. Então, eu vou fazer a leitura para vocês, tá? E o que vocês vão fazer conforme vocês forem lendo em casa para fazer a atividade 2D? Vocês já vão grifando todas as aspas que aparecerem no texto, tá? A atividade vai falar sobre o uso das aspas. Aspas, né? São esse sinalzinho aqui, ó. Abre aspas, aí põe alguma palavra, vamos supor, hambúrguer. Ela apareceu entre aspas. Então, aspas é esse sinal aqui, né? Pode ser dessa forma ou pode aparecer assim também, ó. Da forma de, parece chapéuzinho, né? Dois chapéuzinhos. Então, vamos lá. Então, vocês já podem agora, na hora de acompanhar a leitura, já vão grifando todas as aspas que aparecerem no texto, tá? Tanto no trecho 1 quanto no trecho 2. Trecho 1. O lobo e o cordeiro. Em um pequeno córrego, bebia água um lobo esfomeado. Quando chegou, mais abaixo da corrente de água, um cordeiro, que começou também a beber. O lobo olhou com os olhos sanguinários e, arreganhando os dentes, disse: Como ousas turvar a água onde bebemos? O cordeiro respondeu com humildade: Eu estou abaixo de onde bebes e não poderia sujar a tua água. O lobo, mostrando-se mais raivoso, tornou a falar: Por isso tens que praguejar? Há 6 meses teu pai me ofendeu, disse o lobo. Respondeu o cordeiro: Creio que há um engano, porque eu nasci há apenas 3 meses, então não havia nascido e por isso não tenho culpa. O lobo replicou: Tens culpa pelo estrago que fizeste pastando em meu campo. Disse o cordeiro: Isso não parece possível, porque ainda não tenho dentes. O lobo, sem mais razões, saltou sobre o cordeiro e o comeu. É o texto Lobo e o Cordeiro, do domínio público, né? Aqui tem o site que ele está disponível e a data que ele foi acessado, 21 de abril de 2018. O trecho 2, Emília no País da Gramática. Que é isso? Aspas e grifo são os sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifo. Mas aqui, nesta nossa Portugália, há muito rigor nesse ponto. Palavra estrangeira ou de gíria
Só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada. Olhem, gritou Emília. Aquela palavrinha colar acaba de tirar do bolso um par de aspas, com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. É do livro de Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática. Foi publicado em 1934. Então, essa atividade vai falar sobre o uso das aspas. Vocês lembram, vocês sabem para que servem as aspas? Então, para que ela foi usada no trecho 1? Qual foi o uso das aspas aqui no trecho 1, no texto Lobo e o Cordeiro? Vocês vão observar. Em primeiro lugar, vão grifar todas as aspas que aparecem no trecho 1 e no trecho 2. Depois de grifar, vocês vão analisar. Então, exercício 2. Agora volte aos textos apresentados e analise. A. De que maneira são usadas as aspas? Registre suas descobertas. Então, vocês vão explicar para que serviu o uso das aspas no trecho 1 e para que serviu o uso das aspas no trecho 2. O trecho 2 é um texto que fala sobre as aspas. Então, o que o trecho 2 está explicando para vocês a respeito do uso das aspas? Então, de que maneira são usadas as aspas? Registre suas descobertas. Então, vocês vão observar. Aqui, no trecho 1, ela é usada com uma certa finalidade, que é diferente do uso que o trecho 2 fala que pode ocorrer também. E o trecho 2, ele fala pra gente palavra estrangeira ou de gíria. Porque no nosso vocabulário, a gente não tem só as palavras da nossa língua, da língua portuguesa. Às vezes, a gente faz uso de palavras estrangeiras, palavras que não são da língua portuguesa, palavras que vêm de outros países. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Então, só relembrando o sinalzinho de aspas, ou ela pode aparecer assim, né? Ou ela pode aparecer dessa forma aqui. As duas formas estão corretas. Então, o trecho da história da Emília, de Monteiro Lobato, Emília no País da Gramática, fala da aspas para palavras estrangeiras ou gírias. Palavras estrangeiras, vocês sabem, tem muitas palavras que a gente usa no dia a dia que são estrangeiras. Por exemplo, ó, fast food. Fast food é uma palavra de origem estrangeira, não é uma palavra da língua portuguesa, que se originou na língua portuguesa. Shopping. Videogame. São palavras estrangeiras. Então, geralmente, quando ela é utilizada num texto, ela é indicada pelas aspas, porque são palavras estrangeiras. Aparecem assim entre aspas. E as gírias? Que gírias a gente fala, né? Na linguagem coloquial, que é a linguagem falada, não na linguagem escrita. Mas hoje em dia, em WhatsApp, em Messenger, vocês devem usar muitas gírias, né? Acredito. Então, por exemplo, post é uma gíria, né? Tem sido muito utilizada hoje em dia. De boa, sussa, partiu. São todas palavras que são gírias.
Então, geralmente, quando a gente vai escrever um texto, elas aparecem indicadas entre aspas, né? Então, as aspas também servem para isso. As aspas também têm essa finalidade. Então, a finalidade que as aspas são utilizadas no trecho 1 é diferente da finalidade que as aspas são utilizadas no trecho 2. O trecho 2 está explicando possibilidades de uso das aspas. Então, 2. Agora volte aos textos apresentados e analise. De que maneira são usadas as aspas? Registre suas descobertas. Então, vocês vão observar o trecho 1 e explicar qual que é o uso da aspa no trecho 1. Para que servem as aspas no trecho 1. E no trecho 2, vocês vão explicar que outras maneiras que as aspas podem ser utilizadas, que o trechinho aqui fala para vocês. B. Ao analisar os dois textos, é possível identificar as possibilidades de uso das aspas? Aí vocês vão responder sim ou não. É possível identificar as possibilidades de uso? Quais são essas? O B é bem parecido com a questão A. A questão B é bem parecida com a A. Vocês vão retomar a explicação aqui, mas antes, na B, vocês vão responder. É possível, quando vocês analisam o trecho 1 e o trecho 2, é possível identificar as possibilidades de uso das aspas? E aí depois, quais são essas? Vocês vão retomar o que vocês registraram aqui na letra A, tá? Das descobertas de vocês. Então agora matemática. Atividade de matemática é a 10.3, 10.4 e 10.5. Então começa lá na página 71 e termina na página 73. Tá? São 3 páginas de atividades. Vai continuar aquele assunto que a gente começou a trabalhar de poliedro, né? Que a gente tem trabalhado esses dias. 1. Indique um poliedro que tenha a propriedade indicada em cada linha do quadro. Então, no vídeo de ontem, foi explicado para vocês o que é vértice, o que é face, o que é aresta. Tá? Expliquei no vídeo da aula de ontem. Então, aqui vocês vão indicar um poliedro que A tem 4 vértices, vão colocar o nome de algum que tem 4 vértices. B tem 6 faces. C tem 9 arestas. D tem faces quadradas. E tem faces triangulares. F tem faces pentagonais. G tem 7 vértices. H tem 8 faces. I tem 12 arestas. J tem faces retangulares. K tem faces idênticas. Idênticas, iguais, tá? 2. Confira com seus colegas, não é possível, a não ser que vocês façam uma chamada de vídeo, né? Ou liguem para algum colega. Para uma mesma pergunta, pode haver respostas que, embora diferentes, sejam corretas? Em que casos? Então, vocês mesmos, individualmente, depois de responder, preencher esse quadro, vocês vão analisar. Se para uma mesma pergunta pode ter mais de uma resposta. Então, por exemplo, tem 4 vértices. Além da figura que você indicou, pode ter alguma outra? Então, vocês vão analisar em todas as letras aqui se pode haver mais de uma resposta e em quais casos, tá? Por exemplo, um exemplo, aqui na H não tem como ter um outro exemplo. É só essa figura mesmo. Ou então sim, tem uma outra figura aqui que é possível também. Então vocês vão analisar, tá? Na página 72, atividade 10.4. Observe os moldes que Juliana construiu para montar poliedros.
Então, aqui, ó, tem 6 moldes, né? Responda. 2. Responda. A. É possível montar poliedros com esses moldes? B. Por quê? C. Complete essas figuras para que seja possível montar poliedros com elas. Então, a própria letra C já está respondendo para a gente que faltam alguns pedaços para a gente conseguir montar esses poliedros que estão aqui, né? A própria letra C acabou respondendo para a gente. Então, essas figuras aqui, elas estão incompletas, tá? Estão faltando pedaços para que a gente consiga montar a figura completa, tá? Então, o que vocês precisam fazer para saber se está faltando, se não está? Observar a base de cada uma dessas figuras. Então, vocês vão ter por referência a base das figuras, tá? Aqui, por exemplo, ó, a base, ela tem, lembram do que é aresta? A base aqui tem 5 arestas, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é uma pirâmide de base pentagonal. Tem 5 arestas, que são essas linhas, né, que ligam os vértices. Se ela tem 5 arestas, quantos lados ela precisaria ter? A minha figura aqui eu desenhei para dar exemplo, né? A figura que aparece para vocês está dessa forma aqui, tá? Então, se ela tem 5 arestas, quantos lados ela precisaria ter para a gente conseguir montar? Vamos supor que aqui equivale a uma aresta, aqui a outra e aqui a outra, né? São 3. A gente tem aqui 3 para 5 arestas. Será que é possível montar dessa forma? 3 lados para uma base que tem 5 arestas? Tá faltando quanto para a gente conseguir montar? Estão faltando mais 2 lados da figura. Porque se a base ela tem 5 arestas, só com 3 lados a gente não vai conseguir montar a figura completa. Então, o que falta? Vocês vão desenhar a parte que está faltando. Aqui estão faltando 2 lados, para que vocês possam montar a pirâmide de base pentagonal. Então, em cada uma dessas figuras, é a base que vocês vão analisar. A próxima, ó, é uma pirâmide de base quadrada, porque ela tem 4 arestas. 1, 2, 3, 4. E aqui, o que acontece? Vocês têm 3 lados. A gente consegue montar uma pirâmide de base quadrada, que tem 4 arestas, tendo 3 lados? O que falta aqui? Então, vocês vão desenhar, vão preencher em cada uma dessas figuras o que está faltando, sempre observando a base da figura, tá? Vão observar quantas arestas essa base tem, que são as linhas que ligam os vértices. Aqui é uma base de pirâmide hexagonal, ela tem 6 vértices, né? 6 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem 6 vértices também. Então, vocês vão analisar. Aqui tem quantos lados? Tá completo para conseguir montar essa figura? E assim vocês farão com as próximas, tá? Com as próximas figuras aqui. 2. Responda. É possível montar poliedros com esses moldes? É que a própria letra C acabou respondendo, né? B. Por quê? Então, vocês vão justificar por que não é possível montar poliedros com esses moldes do jeito que eles estão. Estão incompletos, né? C. Complete essas figuras para que seja possível montar poliedros com elas. Então, vocês vão completar, que nem eu fiz aqui no número 1, ó.
O número 1 de vocês, ele só vem até aqui, né? Ele tem 3 lados. Tem a base pentagonal, né? Que eu mostrei para vocês com 5 arestas. 1, 2, 3, 4, 5. E só tem 3 lados. Então, o que está faltando? Estão faltando 2 lados para que vocês consigam montar. Que foi o que eu desenhei aqui. E é assim que vocês farão em todas essas figuras, tá? Então, vocês vão responder, é possível montar poliedros? Vimos que não. Com esses moldes, do jeito que eles estão? Não. B, por que? Vocês vão justificar. E C, complete essas figuras para que seja possível montar poliedros com elas, que nem eu fiz aqui no 1, tá? Vocês farão em todas. Tem que observar o que está faltando nelas e completar. Agora a página 73 vai falar a respeito dos sólidos de Platão. Né? Atividade 10.5. Número 1. Observe as figuras representadas a seguir. Elas estão lá no anexo 6. Então, vocês já sabem que no final do livro de vocês tem os anexos que vêm com figuras para recortar, montar, colar. Essa atividade aqui, ela está aqui no anexo 6. Então, todas essas figuras daqui, vocês vão destacar, recortar, montar e colar, tá? Façam com atenção que essas aqui, elas são mais difíceis de montar do que as figuras anteriores, tá? Então, precisa fazer com bastante atenção. Recortar certinho, depois ver onde dobra, onde cola, tem a legenda aqui para vocês. Então, tem o tetraedro, o octaedro. Todas essas vocês vão destacar, recortar, montar e colar. O dodecaedro, o icosaedro, e o cubo. O cubo já está bem conhecido por vocês, né? E o cubo. Então, todas essas figuras aqui do anexo 6, no final do livro EMAI, vocês vão destacar, recortar, montar e colar, tá? Com bastante atenção, que elas são mais difíceis. Então, essas figuras representam figuras geométricas muito especiais. São conhecidas como sólidos de Platão. Então, essas figuras aqui são os sólidos de Platão. Um é o tetraedro, essa figura aqui. 2, o cubo. 3, dodecaedro. 4, octaedro. 5, icosaedro. Né? O cubo já está bem comum, né? O cubo, a gente já fez várias atividades relacionadas ao cubo, vocês já conhecem bem, mas essas aqui, elas são diferentes, né? Essas demais figuras aqui. Então, faça uma pesquisa e escreva um pequeno texto sobre elas. Então, vocês vão pesquisar na internet a respeito dos sólidos de Platão, dessas figuras que aparecem aqui, e vão elaborar um texto. Né? Um texto certinho, observando parágrafo, pontuação, vocês vão elaborar um texto sobre essas figuras que estão aqui. Então, pode pesquisar na internet, né? Procurar, e depois vocês farão um registro aqui, em forma de texto. Então, vocês escreverão um pequeno texto. O texto, ele tem regras, né? Ele tem início, meio, fim, tem o parágrafo, tem as pontuações que precisam estar corretas. E o que é uma das características dos sólidos de Platão? Quando a gente segura uma dessas figuras na palma da nossa mão e começa a movimentar, é que eu não estou com nenhuma aqui agora, mas quando a gente segura e começa a movimentá-las, elas parecem não mudar de posição, parece que é tudo igual, né? Diferente das figuras anteriores que a gente trabalhou.
Então elas parecem ser iguais, elas parecem não mudar de posição. Quando a gente pega, segura essa figura e movimenta. Então vocês farão a pesquisa para saber mais detalhes, mais características dos sólidos de Platão e vão registrar aqui, tá? Então, pessoal, essas são as atividades propostas para hoje. Eu fico aguardando o envio das fotos das atividades, das figuras montadas, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos para vocês!